E aí pessoal, hoje vamos falar sobre um dos eventos mais marcantes do universo de World of Warcraft, a Guerra dos Três Martelos. Vamos explorar as rivalidades, traições e batalhas épicas entre os clãs Barba Bronze, Martelo Feroz e Ferro Negro. Vamos descobrir como esses conflitos moldaram o destino dos anões e levaram à invocação de Ragnaros e à criação da Montanha Rocha Negra. Altaforja precisa tanto da nossa magia quanto da nossa força. Nos anos seguintes, a fundação do Reino Anão de Altaforja, liderado pelo Alto Rei Modimo Zanvilmar, a prosperidade reinou nas terras cobertas de neve de Dumorog. Durante séculos, parcerias e acordos comerciais com os reinos humanos ao norte enriqueceram Altaforja, transformando-o em um centro de riqueza e poder. Maravilhas arquitetônicas como o grandioso dique lapidado atraíam visitantes das terras distantes, maravilhados com a habilidade e os recursos envolvidos na construção dessas estruturas imponentes. Porém, apesar da riqueza, Altaforja estava longe de ser um lugar pacífico. Três poderosos clãs competiam constantemente pelo controle político: os Barba Bronze, os Martelo Feroz e os Ferro Negro. Cada clã, embora anão, possuía tradições e culturas distintas, o que alimentava a rivalidade e a desconfiança mútua. Os Barba Bronze, liderados por Tani Madoran Barba Bronze, eram o maior dos três clãs, dominando as forças militares e mercantis do reino. Consideravam-se a espinha dorsal de Altaforja e viam os outros clãs com desconfiança, acreditando serem mais fracos. Os Martelo Feroz, sob a liderança de Cardros Martelo Feroz, preferiam viver nas colinas e encostas geladas fora de Altaforja, ganhando reputação como montanhistas habilidosos e resilientes. Apesar de serem considerados rudes pelos Barba Bronze, os Martelo Feroz lutavam para ganhar mais influência com o Alto Rei e solidificar sua posição entre a elite governante da cidade. Por outro lado, os Ferro Negro, liderados pelo feiticeiro Tani Taurisan, habitavam os cantos mais profundos e sombrios da cidade subterrânea. Sua prática de feitiçaria e intrigas políticas gerava desconfiança e hostilidade entre os outros habitantes da Altaforja. Taurisan, contudo, controlava as mais ricas jazidas de gemas e minerais, utilizando essa riqueza como alavanca para proteger seu povo e garantir um lugar na volátil política de Altaforja. A situação se deteriorou ainda mais com a morte do Alto Rei Modimo Zanvilmar por velhice, cerca de 230 anos antes da primeira abertura do Portal Negro. A rivalidade entre os clãs explodiu em uma guerra aberta, com cada clã mobilizando todos os seus recursos para controlar a montanha. A guerra devastou os corredores e cavernas da capital por anos. Eventualmente, os Barba Bronze, utilizando sua expertise militar e seu grande número, derrotaram os Martelo Feroz e os Ferro Negro, expulsando-os de Altaforja. Após a guerra, os Martelo Feroz, liderados por Cardros, estabeleceram-se em Grimbatou, criando uma nova cidade que rivalizava com Altaforja em tamanho e prestígio. Apesar de sua derrota, Cardros e seu clã prosperaram em seu novo lar, abandonando qualquer interesse em reclamar Altaforja. Os Ferro Negro, por outro lado, liderados por Taurisan, fundaram seu próprio reino nas montanhas Crista Rubra. Os anões Ferro Negro jamais cairão! Taurisan, porém, não se conformou com a derrota e, alimentado pela humilhação e desejo de vingança, planejou a reconquista de Altaforja e a vingança contra os Martelo Feroz. Após anos de planejamento, Taurisan lançou um ataque em duas frentes. Ele lideraria uma força para tomar Altaforja, enquanto sua esposa, a feiticeira Modgud, invadiria Grimbatou. Embora Taurisan tenha conseguido avançar profundamente em Altaforja, ele foi eventualmente repelido por Madoran Barba Bronze. Em Grimbatou, Modgud lançou um ataque mágico, transformando a cidade em um pesadelo sombrio. No entanto, Cardros liderou uma contraofensiva que resultou na morte de Modgud e na fuga dos Ferro Negro. Desesperado, Taurisan recorreu a um feitiço poderoso que trouxe simplesmente Ragnaros, o Senhor do Fogo, para Azeroth, causando uma série de explosões apocalípticas que destruíram as montanhas Crista Rubra e transformaram a região em um deserto abrasador, dando origem à Montanha Rocha Negra. Taurisan foi morto, e os Ferro Negro restantes foram escravizados por Ragnaros, estabelecendo a cidade de Umbraforja sob a montanha. Os Barba Bronze e os Martelo Feroz reconstruíram Altaforja e se estabeleceram em novas terras,
Os Martelo Feroz construíram a cidade Ninho da Águia nas terras agrestes, onde desenvolveram fortes laços com os grifos e praticaram xamanismo. Os dois clãs formaram uma aliança, simbolizada pela construção da ponte Tandou, facilitando o comércio e a viagem entre suas terras. Estátuas de Maduran e Cardros foram erguidas no Vale dos Reis, em Loch Modan, como vigilantes eternos sobre o domínio arruinado dos Ferro Negro. Os eventos da Guerra dos Três Martelos moldaram profundamente a sociedade e a política anã. Eventualmente, as três facções se uniram sob o Concílio dos Três Martelos, com representantes de cada clã, incluindo Moira Tauriçan, que reivindicou os tronos dos Barba Bronze e Ferro Negro. Embora a desconfiança persistisse, os Ferro Negro contribuíram para a guerra à Aliança Horda, ajudando a fortalecer os laços entre os clãs. As cicatrizes da guerra ainda eram visíveis, e a desconfiança mútua continuava a influenciar a política anã. Contudo, a reconciliação gradual e a cooperação mostravam que, apesar das rivalidades passadas, a unidade anã era possível, trazendo esperança para o futuro dos clãs Barba Bronze, Martelo Feroz e Ferro Negro. Com o passar dos anos, a política anã evoluiu, com os clãs trabalhando juntos, ainda que relutantemente, para garantir a sobrevivência e a prosperidade de seu povo. As diferenças culturais e políticas persistiam, mas a necessidade de união diante de ameaças externas forçou os clãs a cooperarem de maneiras que jamais haviam imaginado. Os Barba Bronze continuaram a ser os guardiões militares e econômicos de Alta Forja, suas habilidades de mineração e forja sendo essenciais para a economia anã. Os Martelo Feroz, com sua conexão espiritual com a natureza e os grifos, contribuíram com a sua sabedoria xamânica e sua habilidade em combate montado, protegendo as fronteiras das terras agrestes. Os Ferro Negro, apesar de sua história de feitiçaria e intriga, trouxeram um conhecimento arcano e uma expertise em engenharia que se mostrou inestimável na criação de novas armas e defesas. A ponte Tandou tornou-se um símbolo marcante da união entre os clãs, um marco de arquitetura e cooperação que facilitava o comércio e o movimento de tropas. Ao longo dos anos, a ponte viu o trânsito constante de mercadores, diplomatas e guerreiros, cada um desempenhando seu papel na manutenção da paz frágil entre os clãs. No Vale dos Reis, as estátuas de Maduran e Cardros tornaram-se um local de peregrinação para anões de toda Azeroth, um lembrete constante dos sacrifícios feitos para garantir a sobrevivência do povo anão. As estátuas eram um símbolo da herança compartilhada e da necessidade de unidade em tempos de crise. No Conselho dos Três Martelos, as discussões eram frequentemente acaloradas, com Moira Tauriçan defendendo os interesses dos Ferro Negro, enquanto os representantes Barba Bronze e Martelo Feroz buscavam equilibrar o poder. Apesar das tensões, o Conselho conseguiu alcançar um equilíbrio delicado, implementando políticas que beneficiavam todos os clãs e garantindo que a voz de cada facção fosse ouvida. Enquanto isso, a ameaça dos Ferro Negros sob a liderança de Ragnaros continuava a pairar sobre o povo anão. A Montanha Rocha Negra e a cidade de Umbraforja eram um lembrete constante da presença do Senhor do Fogo e de seus asseclas. Para combater essa ameaça, os clãs anões frequentemente enviavam expedições às profundezas da montanha, enfrentando os horrores ardentes de Ragnaros e seus seguidores. A colaboração entre os clãs também se estendeu à aliança, a vasta coalização de raças que lutava contra a Horda e outras ameaças em Azeroth. Os anões desempenharam um papel crucial na aliança, fornecendo tropas, armas e conhecimentos estratégicos. As montarias Grifo dos Martelo Feroz tornaram-se uma força aérea formidável, enquanto os Ferro Negro contribuíam com seus golems e engenhocas mecânicas. A guerra entre a Aliança e a Horda trouxe os clãs anões ainda mais próximos, à medida que enfrentavam inimigos em comum. Batalhas épicas foram travadas em lugares como as Terras Agrestes, Dun Morog e a própria Alta Forja. Cada clã trouxe suas habilidades únicas para o campo de batalha, criando uma força de combate coesa e eficaz. Dentro de Alta Forja, a reconstrução e a modernização continuavam. Novas forjas e oficinas eram construídas, e a cidade subterrânea expandia-se cada vez mais, abrigando uma população crescente e diversificada. A arte da mineração e da forja anã continuava a evoluir, com novas técnicas sendo desenvolvidas e antigos segredos sendo redescobertos. Os Martelo Feroz, em suas terras agrestes, cultivavam uma conexão profunda com a natureza, desenvolvendo uma relação simbiótica com os grifos e outras criaturas da região. Seu xamanismo florescia, trazendo prosperidade e equilíbrio espiritual para o seu povo. Os Ferro Negro, em sua sombria cidadela sob a Montanha Rocha Negra,
continuavam a explorar as profundezas da magia arcana e da engenharia. Embora ainda houvesse desconfiança em relação aos seus métodos, suas contribuições para a defesa e o avanço tecnológico dos anões eram extremamente valiosas. A Aliança, ciente do valor dos anões, frequentemente recorria a eles para missões críticas e batalhas importantes. A bravura e a habilidade dos guerreiros anões tornaram-se lendárias, e suas histórias de heroísmo eram contadas em tavernas e salões por toda Azeroth. Enquanto isso, Moira Taurisan, como representante dos Ferro Negro no Conselho dos Três Martelos, trabalhava incansavelmente para melhorar as relações entre os clãs. Seu papel como mediadora e líder era crucial para a manutenção da paz e da cooperação. Sua habilidade política e determinação ajudaram a construir pontes entre as facções e a criar um futuro mais unido para todos os anões. A reconciliação gradual entre os clãs trouxe esperança e prosperidade para o povo anão. Novas alianças foram formadas, velhas rixas foram superadas, e o futuro parecia promissor. Embora as cicatrizes da Guerra dos Três Martelos ainda fossem visíveis, a determinação e a resiliência dos anões garantiram que eles continuariam a prosperar e a se fortalecer diante de qualquer desafio. Assim, a história dos anões Barba Bronze, Martelo Feroz e Ferro Negro é uma saga de conflito, reconciliação e união. Através de séculos de rivalidade e luta, eles aprenderam que, juntos, são mais fortes e capazes de enfrentar qualquer ameaça que Azeroth possa apresentar. E enquanto suas estátuas no Vale dos Reis observam silenciosamente, eles lembram a todos os anões da importância da unidade, da coragem e da determinação em seu caminho para um futuro brilhante e próspero.